A todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: ouça o seu coração. E nós vamos abrir a Bíblia em Provérbios 20 e eu vou ler o versículo 27, que diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do coração. Até aí. Mas você sabe o que é o coração? Não é porque você é cristão que necessariamente terá sucesso em cumprir o plano de Deus para a sua vida. Sem dúvida, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, irá para o céu no fim. Mas é possível viver toda a sua vida aqui na terra e deixar de cumprir o seu destino, e assim não receberá as ricas bênçãos que o seu Pai Celeste lhe reservou. A única maneira de correr com sucesso a carreira que Deus colocou à sua frente e viver na sua provisão abundante é aprender a receber a orientação do Espírito Santo, enquanto você escuta o seu coração, o seu espírito humano criado de novo. Você não pode aprender a escutar o seu coração se não tiver a certeza de que é o coração, segundo a Bíblia. A Bíblia ensina que também temos um coração espiritual. Há, na realidade, 830 referências na Bíblia ao coração do homem, que dizem respeito ao homem interior. Por exemplo, no livro de 1 Crônicas, capítulo 12, versículos 16 a 17, Davi fala em unir o seu coração com outras pessoas. Da mesma forma, em 1 Crônicas 12, 38, está escrito que o povo de Israel tinha o mesmo coração para fazer a Davi rei, ou seja, tratava-se do propósito unânime de coroar Davi. Algumas pessoas não reconhecem a existência do coração espiritual do homem e procuram explicar a natureza da existência humana em termos exclusivamente físicos. Mas a natureza, ou essência do homem, é um espírito. Ele possui uma alma e ele habita num corpo. No Novo Testamento, a Bíblia explica ainda o que é o coração. Mas o que é o coração do homem? Em Marcos 11, 23 está escrito: porque em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Em Romanos 10, versículos 8 a 10, está escrito: porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca, com o coração, se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Estes versículos significam que é com o coração espiritual que o homem duvida ou crê. O coração físico, que é um mero músculo, não tem nenhuma capacidade de duvidar, de crer ou de se expressar de qualquer outra forma. O coração espiritual do homem também é chamado o homem interior do coração. 1 Pedro 3,4 diz: seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que esse versículo quer dizer com o homem interior do coração refere-se à mesma coisa que Paulo, em 2 Coríntios 4, 16, fala. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O homem interior do coração é o homem verdadeiro, o homem espiritual que viverá para sempre.
Por isso, a fim de aprender a escutar o seu coração ou o seu espírito, você precisa tomar consciência de que é um ser espiritual. Se você viver tomando consciência só do seu corpo físico e dos seus sentimentos, nunca aprenderá a ser guiado pelo Espírito Santo, através do seu próprio espírito. A Bíblia diz que Deus se comunica com seus filhos através do coração, ou espírito. Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Deus se comunica com o nosso espírito, porque Deus é espírito. E Ele nos criou à sua imagem e à sua semelhança, como seres espirituais. O nosso espírito nasceu de novo segundo a nova aliança. Quando nascemos de novo e o nosso espírito é vivificado para Deus, Ele se comunica conosco através do homem espiritual por dentro do nosso coração. Você pode ser guiado pelo Espírito Santo em todas as situações da vida, à medida que aprender a escutar o seu coração ou espírito, que é a lâmpada do Senhor. E a orientação do Espírito Santo que você recebe no coração traz luz e entendimento e dissipa as trevas. Se você se deixar guiar pelas tendências carnais da mente ou do corpo, as circunstâncias naturais dominarão a sua vida, em vez do poder sobrenatural da palavra de Deus. A Bíblia diz que você deve andar pela fé em Deus e não pela vista. Você precisará tomar a decisão de crer na palavra de Deus, independentemente daquilo que vir, sentir ou pensar. Seguir com sucesso o plano de Deus para a sua vida depende daquilo que você optar por escutar, seus sentidos físicos ou a palavra de Deus e a orientação do Espírito Santo. Lembre-se que está registrado no Antigo Testamento que Deus cuidou dos filhos de Israel, até mesmo no deserto. Durante 40 anos, Deus protegeu o seu povo e o guiou por meio de uma coluna de nuvens de dia e uma coluna de fogo de noite. Alimentou-os com maná celestial e impediu que se gastassem as suas roupas e os seus sapatos. Deus prometeu que cuidará de você também. Talvez a resposta não venha da maneira que você calculou na sua mente. Mas se confiar somente em Deus e aprender a escutar as instruções que o Espírito Santo dá no seu coração, Deus lhe dará a vitória em toda e qualquer circunstância. Quando você aceitou o Senhor Jesus, tornou-se uma nova criatura. As coisas antigas passaram e se fizeram novas no seu homem interior do coração. Em Ezequiel 36, 26 está escrito: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. À medida que você recebeu a palavra de Deus no seu coração e na sua mente, a sua mente é renovada e você é transformado cada vez mais segundo a imagem de Cristo. Quando você renova sua mente com a palavra de Deus, a sua alma é restaurada e você começa a pensar e agir em conformidade com a palavra. Assim, você mantém o corpo e as emoções em sujeição ao seu espírito e consegue viver continuamente com retidão diante de Deus. O poder transformador da palavra de Deus pode operar em seu favor, a fim de renovar a sua mente e restaurar a sua alma. Mas é você quem precisa tomar a decisão de renovar a sua mente com a palavra de Deus. Deus quer que você haja diante de cada situação, por meio do seu espírito, baseado na sua palavra. Você somente consegue
corresponder assim quando a sua mente for renovada pela palavra de Deus. Se você não estiver renovando continuamente a sua mente com a palavra de Deus, a probabilidade é que reagirá diante das situações da mesma maneira que o fazia antes de nascer de novo. Mas se renovar continuamente a sua mente, conseguirá corresponder à situação com o seu coração, seu espírito criado de novo e resistir à tentação e ao pecado será muito mais fácil. E você só poderá ter um comportamento cristão certo se continuar renovando a sua mente com a palavra. E isto é um processo contínuo. Fique fiel, portanto, à decisão de receber diariamente a palavra implantada no seu coração e na sua mente. Fazendo assim, a sua alma ficará sendo continuamente restaurada e você achará cada vez mais fácil escutar o seu coração e seguir a orientação do Espírito Santo na sua vida. Em nome de Jesus. Crê somente. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse dia, nesse momento, apresentamos diante de Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, tudo aquilo que nos pertence. Entregamos nas Tuas mãos. E queremos que o Espírito Santo de Deus nos ajude, a cada dia que passa, a aprendermos a ouvir e escutar a Tua voz em nosso coração. Por isso, ajuda-nos, Senhor, porque temos a certeza e a convicção de que o Senhor não nos deixará, jamais nos abandonará. E nesse dia de hoje, entregamos a Ti tudo aquilo que nos pertence, crendo e confiando na bênção, na vitória, e sabemos que a Tua palavra nos garante que o Senhor derramará sobre nós toda a sorte de bênçãos das regiões celestiais. E por isso, damos graças ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.